E aí, galera do sétimo ano, vamos lá? Vamos falar a respeito da Idade Média. Vamos recordar alguns pontos que nós já discutimos ano passado, estávamos vendo ao longo desse ano no primeiro bimestre. Vamos recordar então. Idade Média vai durar quantos anos? 1000 anos. Temos a alta e a baixa Idade Média. O que estávamos estudando a princípio é a alta Idade Média. Então, nós vamos colocar aqui algumas características. Eu fiz toda uma explanação na sala, fiz lá o teatrinho com vocês para entender como que a sociedade da época se dividia. Lembra que nós temos a pirâmide lá, né? Quem está no topo? O rei, certo? Então a gente está falando do poder descentralizado. O poder não é concentrado. Ainda não aprendemos o que é poder absoluto. O poder é descentralizado, ok? Só uma pessoa, que no caso aqui é o rei, ele vai ditar, ele vai poder escolher o que nós chamamos de senhores feudais. Esses senhores feudais, sim, eles têm o quê? Poder político, econômico e social. Eles que, na verdade, ditam as regras sociais. E aí, nós temos a igreja, certo? A instituição da igreja católica, que é o clero. O clero, ele vai ditar as regras e impor as regras que nós estudamos, não é? Lembra para que cada tipo de punição que existia, sei lá, eu vou furtar, aí tem um tipo de punição que eu vou sofrer. Qualquer ato que você fazia naquela época tinha uma forma de você ser punido. Então, querendo ou não, a igreja, ela o quê? Ela punia essas pessoas que não se adequavam à ideia do que ela queria, né? Como uma sociedade ideal, tudo bem? Lembra que Idade Média dura na verdade, 1000 anos, tá? E nessa sociedade que estamos falando da Idade Média, tanto a alta quanto a baixa, é uma sociedade estamental. O que significa? Estão cansados de saber, né? Não há mobilidade social, ok? Então, assim, temos as taxas. O que são taxas? São pagamentos, são tributos. Lembrando que a utilização de moeda nessa época, ela não vai ser tão grandiosa, certo? Existe moeda? Existe, mas não vai ser uma prática frequente. O que temos aí são taxas, são tributos. Lembra aí, ó. Temos a talha. O que era a talha? Era uma forma de produção dentro do feudo. Lembra que eu desenhei lá no quadro, tinha um pedaço de terra, e aí esse senhor feudal ele me dava um pedaço de terra, certo? Que eu iria servir a ele, tudo bem? Ia ser vassala, tudo bem? E a metade da produção, sei lá, de feijão que eu fizesse, 50% era meu e 50% era do senhor feudal, porque foi ele que me deu a terra, tá bom? Temos aí a corvéia. A corvéia corresponde aos serviços prestados, no caso eu, né? De 3 a 4 dias no castelo. Lembra disso? 3 a 4 dias. Então, eu não tenho condições de dar a talha. Ou de pagamento mesmo, né? Com moedas, eu ia lá e me oferecia para arrumar, sei lá, as coisas que estariam desarrumadas dentro do castelo. Pequenos serviços. Quando eu falo em banalidades, lembra que banalidades é a utilização de alguns instrumentos. Forno, moinho daquela época, que eu necessariamente eu preciso, certo? Para produção da minha terra, do que eu vou produzir na minha terra, certo? A taxa de mão morta. Lembra que são, por exemplo, eu moro ali na localidade, um pedacinho de terra, só que o meu pai faleceu, não posso ficar ali, eu tenho que pagar uma taxa para o senhor feudal para eu poder permanecer. O dízimo, o que é o dízimo? É aquela taxa de 10% que é pago sempre para a instituição da Igreja Católica. Então, querendo ou não, os camponeses, os vassalos, enfim, eles vão estar a serviço de alguma coisa, certo? Eles vão estar ali prontos a servir. E aí a gente tem uma ideia de desigualdade social muito grande, que vai prevalecer até o antigo regime. Quando eu falo aqui dos cavaleiros, eu posso afirmar que os cavaleiros, qualquer pessoa pode se tornar cavaleira? Não, não é qualquer pessoa. É aquela pessoa que tem um título nobre. Porque aqui, lembra que eu falei do sangue azul? O sangue azul é aquelas pessoas que têm títulos, que são ricas, né? Eu nasci pobre, morrerei pobre, porque a ideia da mobilidade social não existe. Eu nasci rico, tô de boa favorável, tá bom? É nesse sentido aí. Nós vamos ter o feudo. O feudo vai ser, na verdade, um pedaço de terra que vai abrigar a família do senhor feudal dentro do castelo, e aí a gente vai decrescendo. Lembra que a Idade Média ela vai trazer pra gente essa questão do feudo senhorial, da produção, onde fica a parte do feudo de produção, dos servos, porque a galera vai sair da ruralização, né, assim,
da ideia de rural, mas vai querer estar protegida ali em volta desses castelos. Tranquilo? Vamos recordar, tudo bem? Eu vou deixar aqui no link abaixo também, porque tem uma aula que eu dei no canal, que eu faço parte, que é só sobre a Idade Média. Então, para vocês também terem um aprofundamento do conteúdo que nós já vimos em sala, grande parte desse conteúdo, vou deixar o link lá disponível para vocês darem uma conferida, tudo bem? Então, o que a gente pode falar aqui? Que a igreja também ela vai ser a grande representante do conhecimento. Lembra que os monges copistas, qual é a função dos monges copistas que vimos? Copiar documentos históricos importantes. E eles detêm o conhecimento. Eles também servem para quê? Eles servem para disseminar o conhecimento e catequizar as pessoas, já que as pessoas, grande parte dessas pessoas, não sabiam ler e nem escrever. Tudo bem? Então, eu não sei ler nem escrever, mas eu vejo que os monges também desenham, que pintam pinturas na parede das igrejas, que no caso aqui, as igrejas têm um estilo gótico da arte, certo? Então eu vejo e falo, ai massa, então Jesus morreu por mim na cruz, ah, legal, vou ser catequizado, tudo bem? Essa é a nossa primeira parte, porque nós vimos que a Idade Média é muito grande. Lembra que eu vou deixar o link lá, e aí na próxima a gente continua, porque tem que falar sobre cultura, que era o que estávamos vendo em sala de aula. Tranquilo?